Brasileiro, brasiliense, brasiliano. O que essas palavras significam? Talvez mais do que você imagina. Hoje a gente vai refletir sobre como a diferença de um sufixo pode ajudar a gente a compreender melhor a nossa identidade e também os desafios do Brasil como nação. Vamos lá? Você sabia que o termo brasileiro nem sempre foi usado para identificar a nossa nacionalidade? Antigamente, na época do Brasil colônia, o termo brasileiro era usado pelos portugueses que iam de Portugal para o Brasil atrás das riquezas que tinham lá. Basicamente pau-brasil e ouro. Só no século XIX, mais ou menos ali depois da independência do Brasil, que a expressão brasileiro, brasileira, começou a ser usado como gentílico de quem nasce no Brasil. E só por curiosidade, a palavra Brasil, também até o século XX, ela não tinha uma grafia definida. Na verdade, a maioria das pessoas escreviam Brasil com Z. Também podia ser escrito com S, mas não existia uma norma gramatical. A escrita de Brasil só foi padronizada ali no século XX, mais ou menos em 1911, e no Brasil, inclusive, demorou ainda um pouco mais de tempo para a escrita ser definida como S. Por que eu estou falando isso? Porque em 1808 foi estabelecido o primeiro jornal do Brasil, que chamava Correio Brasiliense, com um Z. Por que isso? Porque o fundador, o jornalista, maçom e diplomata Hipólito José da Costa, ele entendia que brasiliense era o gentílico de quem nascia no Brasil. Brasiliano era o gentílico dos nativos do Brasil, os indígenas. E brasileiro, para ele, era quem ia de outro país e migrava para o Brasil. Quem migrava para o Brasil seria o brasileiro. E por que brasiliense? Porque a expressão brasileiro ainda carregava aquele peso de quem ia para o Brasil em busca de pau-brasil, em busca de ouro, de quem ia explorar o Brasil. Enquanto a expressão brasiliense já trazia aquele sentimento de pertencimento, de entender o Brasil como uma nação onde você vive, onde você trabalha, onde você mora. Agora vem uma parte interessante. O professor Antônio Wise, você já deve ter ouvido falar dele, esse mesmo, o Wise, o do dicionário, ele trouxe uma reflexão bastante pertinente. Ele dizia que o sufixo ano ou es, como em americano, colombiano, mexicano, ou japonês, inglês, irlandês, esses sufixos remetem à nacionalidade. Já o sufixo eiro, ele remete a profissões, como em relojoeiro, engenheiro, carpinteiro e brasileiro, que, como eu falei anteriormente, era o português que ia de Portugal para o Brasil para explorar o Brasil. Isso era uma profissão. Tanto que quando esses portugueses voltavam para Portugal, por algum motivo não eram bem-sucedidos, eles eram chamados de abrasileirados, ou seja, eles não foram bem-sucedidos. Isso leva a gente a pensar, será que a gente se chamar de brasileiro, será que isso não leva a gente a entender o Brasil como um lugar que a gente tem que explorar? E essa visão, né, de usar o Brasil como um trampolim para ser bem-sucedido, né, de uma maneira exploratória, parece que ela acabou se enraizando na nossa cultura. Parece que todo mundo, inclusive não só as pessoas que nascem no Brasil, mas até o mercado financeiro, digamos assim, os investidores, parece que todos querem explorar o Brasil de alguma forma. É um padrão de comportamento que acabou enraizado na nossa cultura. Daí você pode me perguntar, mas Maurício, se brasileiro não seria um gentílico ideal, seria o brasiliense? Bom, nós temos um problema agora com o brasiliense. Em 1960, como vocês sabem, foi inaugurada a capital do Brasil. E o nome da capital é Brasília. E quem nasce em Brasília é brasiliense. Então hoje a gente não poderia usar o gentílico brasiliense para se referir a quem nasce no Brasil, porque ele já é usado para quem nasce em Brasília.
Um tempo atrás eu li um artigo escrito pela jornalista Leilani Neubert, que inclusive foi o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, onde ela fala que ela prefere ser chamada de brasiliana. A visão da Leilani é brasiliana, traz uma carga de quem trabalha pelo Brasil e para o Brasil. Aliás, em muitas línguas, a gente é chamado de brasiliano. Em italiano é brasiliano mesmo, em inglês Brazilian, mas também, se você olhar aqui do lado, francês, holandês, em vários idiomas o sufixo que eles usam é o equivalente ao nosso ano. Então eles nos chamam de brasilianos. Eles usam termos que remetem à nacionalidade e a gente à profissão. Não faz sentido, né? No final, o que importa mesmo é como a gente se vê e como a gente age. Brasileiro, brasiliano ou brasiliense? Cada palavra carrega um significado. Escolher um desses termos não vai mudar o nosso país sozinho, mas talvez mude a forma como você encara o seu papel como cidadão. Eu, pessoalmente, prefiro ser brasiliano. E você, depois de ver esse vídeo, como você se define? Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal. É muito importante pra gente, tá bom? Ah, e lembre-se, aqui no nosso canal o papo é sincero e pensar vira arte. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!